Ganhar dinheiro é fácil. A maioria de nós tem que trabalhar em empregos que não gosta, apenas para sobreviver. Mas o caminho para uma vida próspera às vezes é tão fácil quanto se apaixonar. Claro, você seria chamado de aproveitador, mas esse título não seria totalmente preciso se você se casasse com essa mulher. Acontece que você receberia mais de 100 milhões de dólares para fazer isso, e essa oferta não é nem para um casamento arranjado. Eu sei o que você está pensando. Qual é o truque disso? Bom, você vai receber esse valor por um motivo muito peculiar, que explicarei um pouco mais tarde. Mas antes disso, vamos mergulhar na estranha prática de pagar para que membros da família se casem. Vamos começar discutindo o que é chamado de preço da noiva. O preço da noiva se refere à riqueza material que o noivo ou a família do noivo dá à família da noiva, não à própria noiva. Isso contrasta com o dote, que ocorre quando a família da noiva transfere riqueza material ou propriedade para o noivo ou sua família. O preço da noiva tem suas raízes na cultura mesopotâmica e judaica, que remonta a milhares de anos. Na antiga Mesopotâmia, na Ásia Ocidental, o Código de Leis babilônico, conhecido como Código de Hammurabi, descreve vários aspectos do preço de uma noiva, tais como os termos para os quais um reembolso seria garantido, tipo se um homem procura outra mulher, ou se o pai não aprova o casamento. A esse respeito, pode ser visto como uma forma de incentivar a família da noiva a aceitar o noivo e desencorajar o noivo de ser infiel. Na Bíblia hebraica, também existe um versículo de Deuteronômio que discute essa prática. Afirma que um homem que tem relações com uma mulher virgem deve dar 50 ciclos de prata ao pai da mulher e tê-la como esposa, mas apenas se alguém os pegar juntos. Portanto, está claro que a prática tem uma longa história, mas chega de falar no passado. Essa prática ainda existe nos dias de hoje? Sim, principalmente na África e na China. Ofertas de preços de noivas são comuns nesses lugares, mas como exatamente eles fazem isso e em que contexto, são coisas completamente diferentes uma da outra. Primeiro, a África. Nessa região existe uma grande pressão cultural para pagar o preço da noiva. Se você é um jovem que deseja se casar, deve oferecer algum dinheiro para que a família da noiva o faça. Se você não tiver dinheiro suficiente, deve prometer pagar em parcelas futuras. Na maioria das vezes, o homem deve iniciar a comunicação com os pais da noiva, por meio de um intermediário que geralmente é um parente. É desrespeitoso abordar os pais diretamente. O intermediário vai transmitir mensagens entre as duas partes à medida que as negociações sobre o preço da noiva prosseguem. Na verdade, alguns homens africanos esperavam que suas irmãs e tias se casassem primeiro para pagar as dívidas do preço da noiva, já que o preço pode variar de centenas a milhares de dólares, o equivalente a muitos anos de salário. E caso ele morra ou fique incapacitado, toda a sua família é obrigada a pagar a dívida, pois é considerada uma dívida de honra familiar. Frequentemente, o casamento traz ainda mais ressalvas. Por exemplo, na região subsaariana, o noivo não deve apenas pagar a noiva, mas também deve ter a capacidade de casar com a noiva em uma igreja ou cerimônia civil. Caso contrário, a família da noiva não vai considerar o seu casamento válido. E na África do Sul tem o lobolo, um termo para o preço da noiva pago na forma de gado, cabras e às vezes dinheiro. Um homem pode concordar em ceder a sua dívida em partes ao longo do tempo, para que possa se casar e pagar a dívida enquanto trabalha e cria uma família, mas é uma prática problemática, pois muitas vezes leva ao crime, já que jovens desesperados arriscam suas vidas para roubar gado, e também, muitas vezes, deixa toda a vida de uma pessoa governada pelos negócios financeiros associados ao casamento. Uma vez que um homem oferece o preço da noiva, isso se torna uma prova contundente de sua disposição de se casar com a mulher. Isso faz com que isso seja mais um ato simbólico que faz parte da cultura tradicional, em vez de uma mera compra. No Zimbábue também é conhecido como roora, e é mais uma forma de agradecer à família da mulher por tê-la criado, em vez de comprar a noiva da família dela. Um pouco mais ao norte, o preço da noiva pode ser ainda mais caro. Para os homens do reino Ankole, em Uganda, o preço da noiva é bastante alto, mas não tanto quanto a oferta de 128 milhões de dólares que você vai ver logo mais. Eles devem fornecer não apenas gado, mas também uma casa, um carro e outras propriedades. O status social também é importante, enquanto um noivo deve pagar. Visto que a educação em Uganda é cara, espera-se que uma noiva com alto nível de escolaridade receba mais. A maneira como a comunidade a enxerga também afeta o preço, embora os estrangeiros acreditem que esse critério é degradante para as mulheres. Outro fator importante que influencia o preço oferecido é a situação socioeconômica do noivo. Homens ricos são conhecidos por pagar o valor total como um símbolo de honra, enquanto outros podem precisar fazer empréstimos e pagá-los dentro de alguns anos.
Imagine ir a um banco e dizer a eles que você precisa de um empréstimo para pagar por sua esposa em um país ocidental. Eles provavelmente expulsariam você de lá. Mas para aqueles na África que são pacientes o suficiente, eles podem simplesmente se casar mais tarde e se concentrar primeiro em adquirir mais propriedades. Mas antes de começar a reclamar sobre como os homens são ruins, observe as mulheres da Guiné Equatorial, e você vai ver como essa tradição pode ser injusta para as mulheres também. É aqui que o povo Fang vive. Para esse grupo étnico, o divórcio é uma ideia muito, mas muito ruim. Não é ilegal se divorciar, mas existe um estigma social presente nisso. Uma mulher que decide se divorciar não só tem que enfrentar esse estigma, mas também deve pagar o preço da noiva, mesmo que sua família tenha que pagar. Se ela não puder pagar, ela vai ser enviada para a prisão. Então, aqui ele atua como uma forma de restringir a liberdade das mulheres e rebaixar o seu status social. E embora seja fácil ver por que é ilegal, proibi-lo ainda não é o suficiente para impedir a prática de continuar. Para as pessoas no Quênia, os preços obrigatórios das noivas não são legais, mas existe uma expectativa social de que os homens paguem. E ao contrário de outras regiões africanas, onde é visto principalmente como um ato simbólico, o preço da noiva no Quênia é uma transação. Eu não sei você, mas eu acho que toda a questão de combinar amor e dinheiro como uma espécie de transação não parece ser uma boa ideia em nenhum lugar do mundo. Imagina como seria complicado tentar resolver um divórcio no tribunal após o adultério e o pagamento do preço da noiva. Na verdade, é por isso que em 2015, a Suprema Corte de Uganda proibiu o reembolso do preço da noiva. Isso significa que as mulheres que optaram pelo divórcio não precisam mais pagar o que suas famílias receberam do noivo e da família dele. Os juízes alegaram que o reembolso colocava as mulheres em um mercado e violava seu direito ao divórcio. Mas apesar dessa noção de mulheres sendo vendidas para casamento, a Suprema Corte reconheceu que a prática em si ainda é constitucional. Agora, vamos passar da África para o preço da noiva na China. Ele também é parte da cultura tradicional chinesa. Tudo começa com o Jiqin, onde as duas famílias se encontram para definir o preço da noiva. O negócio é ficar vendo se a noiva não solta um pum ou tira uma caquinha do nariz para barganhar o preço dela pelos maus hábitos. Não deve ajudar na aprovação com sua família, mas você pode economizar algum dinheiro. Depois dessa discussão inicial, tem a Guodali, que acontece semanas antes do casamento. O noivo e uma casamenteira visitam a família da noiva, não só para dar o preço da noiva, mas também para dar presentes, como joias e bolos de casamento. Você pode pensar que é uma transação unilateral, mas a noiva realmente devolve parte do preço da noiva e os presentes como gesto de boa vontade no dia do casamento. Então, quanto exatamente é o preço da noiva na China? Geralmente uns 10 mil yuanes chineses, ou quase 1.500 dólares, e aumenta em lugares como Xangai. Atinge a oferta infame de 127 milhões? Não, mas não é incomum que os preços das noivas cheguem a 1 milhão de yuans chineses, cerca de 150 mil dólares. Além disso, espera-se que os noivos na China também consigam um carro e uma casa. Se o noivo não pode comprar uma casa, ele deve dar pelo menos um apartamento para a família da noiva. Ah, é claro. Na esperança de ganhar de volta o que pagaram a família da noiva, os noivos na China preferem dar o preço da noiva no dia 18 de maio. Isso ocorre porque as palavras do dia soam como "eu vou ficar rico" em chinês. Parece insignificante, mas com o preço da noiva aumentando continuamente na China, você não pode culpá-los por tentar. O fato é que mais homens do que mulheres, em grande parte por causa da política do filho único e da preferência em ter filhos homens. Esse desequilíbrio de gênero forçou os homens a competir entre si por oportunidades de casamento. E se você olhar da perspectiva da família da noiva, você também não pode culpá-los. Não há rede de segurança social na China, então os pais precisam contar com o apoio financeiro de sua família. Mas por causa da política do filho único, os pais da noiva não terão mais ninguém uma vez que sua filha vá embora e se mude com o noivo. É por isso que a prática é importante para a estabilidade econômica da família da noiva. Agora que expliquei como é diversa a prática do preço da noiva em todo o mundo, vamos finalmente revelar por que alguém ofereceu 128 milhões de dólares para se casar com uma mulher em particular. Essa é uma história curiosa, porque é a família da mulher que estava disposta a pagar ao noivo, e não ao contrário. Quem era a mulher? O nome dela era Gigi Chao, e ela é a filha do magnata bilionário de Hong Kong, Cecil Chao Tse-tung. Por ser uma jovem atraente, você pode estar coçando a cabeça querendo aceitar essa oferta. Mas não é assim tão simples quanto parece. Em 2012, seu pai soube que sua filha de 33 anos ia para a França se casar com Shan Young, que estava com ela há 7 anos na época. Shan, retratado aqui, também é mulher. Cecil não conseguia aceitar que sua filha fosse homossexual,
pois ainda existe um estigma social para a homossexualidade na China. Eventualmente, ele ofereceu uma chamada recompensa pelo casamento, de 500 milhões de dólares de Hong Kong, com base na taxa de câmbio da época. Isso era equivalente a incríveis 64 milhões de dólares. Avançando para 2014, nenhum pretendente foi bem sucedido. Didi estava convencida de sua sexualidade. Seu pai então decidiu dobrar a oferta. Dessa vez, ele estava disposto a dar 1 bilhão de dólares de Hong Kong a qualquer homem que se casasse com sua filha. Considerando a taxa de câmbio na época, a oferta de 1 bilhão de dólares de Hong Kong equivale a 128 milhões 970 mil dólares americanos. O magnata até disse ao jornal malaio Nanyang Siangpao que Didi ainda estava solteira, já que ele se recusa a acreditar que sua filha tenha se casado com outra mulher. Além disso, ele acredita que não é tarde demais para sua filha mudar de ideia. Ainda assim, ninguém completou o desafio de converter suas preferências sexuais, e eu não acho que ninguém vai conseguir. No final, Cecile retirou sua oferta, depois que Didi lhe enviou uma carta aberta. Nele, ela disse que respeita muito seu pai. Ela o via como um modelo, que só queria o melhor para seus filhos. No entanto, ela disse que existiam expectativas diferentes quando se tratava de relacionamentos. Ela teve relacionamentos anteriores com homens, mas nenhum durou muito tempo. Mas com Sean, ela estava realmente feliz e confortável. Ela lamenta que Cecile não entenda o quão feliz ela é com sua esposa, mas ela acredita que não há necessidade de eles aprovarem o relacionamento um do outro com as pessoas. Ela esperava que seu pai tratasse Sean como um ser humano normal e digno. E por último, ela esclareceu que não era homossexual por causa de uma escassez de bons homens em Hong Kong. Hoje, Didi Chao é um ícone LGBT elogiada por destacar as questões LGBT na nação amplamente conservadora de Hong Kong. E embora ninguém tenha recebido a oferta de 128 milhões, isso só mostra que você não pode colocar um preço em qualquer pessoa, e é o direito de cada um amar quem quiser. E aí, o que você acha? Consegue ver algum benefício em pagar o preço da noiva? Conta pra gente sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!